Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje teremos uma aulinha de matemática. E na aulinha de matemática nós vamos estudar uma parte da matemática chamada geometria. Mas o que é geometria, tio? Geometria é o ramo da matemática que vai se preocupar com as questões de forma, tamanho, das figuras. Que figuras? Triângulos, quadrados, quadriláteros e outras mais. Então hoje nós vamos abrir na página 104 do nosso livro de matemática. Vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Nós encontramos ângulos nos objetos, nas construções e na natureza. É só observar. Por exemplo, neste relógio, nós vamos encontrar o ângulo entre os ponteiros do relógio, bem aqui. Então, o encontro dos ponteiros de minutos e de hora formam esse ângulo aí em vermelho. Então, a gente conclui que o ângulo é formado no encontro de duas retas. Estão observando? Olha dois ângulos aí em árvores na natureza. Ó, temos um ângulo aqui no encontro do tronco com o galho e aqui embaixo nas raízes. Uma casa, vamos destacar diversos ângulos, é só observar. Olha esse daqui, ó, formado aqui pela coluna que segura o telhado e o piso. Na porta também encontramos. A janela tem ângulo. Os vidros das janelas também formam ângulos. O telhado também tem um ângulo. Observem bem. Então o ângulo é formado no encontro dessas retas. Olha esse outro tipo de ângulo. Ah, mas só tem uma reta aí. Sim, mas daqui a pouquinho nós vamos descobrir que ângulo é esse. Na ponta do telhado aqui, ó, perto dessa chaminé, tem outro ângulo. Então vamos ver a formação dos ângulos. Então o ângulo é formado por duas semirretas que partem de um mesmo ponto comum, chamado vértice. Os lados do ângulo são as duas semirretas que formam esse ângulo. O vértice é o ponto de encontro entre estas duas semirretas. A abertura determina a medida do ângulo. Os ângulos são medidos por um instrumento chamado transferidor. Ele possui uma escala em graus. A unidade de medida mais usada é o grau. Ele é representado por esse símbolo. Parece um O ou um zero em cima do número. Eu vou dar o exemplo. Um valor da medida do ângulo de uma volta é 360 graus. Eu posso representar, escrever graus ou 360 e coloco o meu zerinho lá em cima. Ó, no transferidor, nós medimos e traçamos os ângulos. Ele vai aumentando, ó, repare só na figura. Ó, ele começa em 0 graus e eu vou até 180 graus. Vamos utilizar o transferidor para medir o ângulo formado por essas duas semirretas. Prestem atenção. Reparem bem, eu coloquei o transferidor onde tem a medida 0 graus em cima de uma das retas azuis. E na outra reta, reparem bem, eu vou medir o ângulo
essa medida ela não é uma reta, que a gente possa usar uma régua comum. A gente tem que usar o transferidor que é arredondado, reparem bem. E aí eu acho a medida, olha lá, 55 graus. Reparem que eu coloquei o tracinho que fica no centro do transferidor, bem na origem das duas semirretas, que é o vértice do ângulo. E observei a medida que vai do número 0 até a medida 55. Reparem que a semirreta azul, ela ficou embaixo do transferidor, bem em cima da medida de 55 graus, que é a medida que é o meio entre 50 e 60. Olha, do 50 até aqui dá 55, ó, vamos contar. 51, 52, 53, 54 e 55. 55 graus é a medida do nosso ângulo. E por que o transferidor tem duas medidas diferentes? Reparem, na verdade são as mesmas medidas. É que uma começa na esquerda e vai até a direita. Reparem, vai do 0 até 180 graus. E a outra medida vai da direita até a esquerda, contados 180 graus. Isso é para facilitar o manuseio, né? Dependendo se o ângulo estiver à esquerda ou à direita, eu consigo usar tranquilamente o transferidor. Eu posso usar o transferidor tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Desse lado eu utilizaria as medidas de baixo. Estão vendo? Daria 55 graus novamente. Agora vamos ver a classificação dos ângulos. Primeiro veremos o ângulo agudo. É aquele menor que 90 graus, também chamado de ângulo fechado. O ângulo reto, ele tem 90 graus. Se a gente apanhar o transferidor, colocarmos aí, nós veremos que ele realmente possui a medida de 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. É também chamado de ângulo aberto. E no ângulo raso, a abertura das duas semirretas vão formar 180 graus. Temos também o ângulo de uma volta. A abertura entre as duas semirretas forma 360 graus. Reparem só nesse menino fazendo esse giro. Estão vendo? O menino deu um giro completo, uma volta completa e voltou para sua posição original. Então ele rodou 360 graus. Isso é chamado de ângulo de uma volta. Se ele ficar parado e não andar, eu tenho um ângulo nulo, quando as semirretas são coincidentes, ou seja, elas estão uma em cima da outra, elas estão sobrepostas, então o ângulo é 0 graus. Vou ensinar vocês a fazerem um ângulo. Primeiro eu traço uma reta com a régua do transferidor. Depois eu vou colocar esse traço do transferidor no início da minha reta. Como eu estou à direita, cuidado para vocês não se confundirem. Eu vou usar a medida de baixo, tá? Vou fazer um ângulo de 40 graus. Eu vou até o 40, marco.
E agora eu pego a parte da régua do transferidor e traço a outra semi-reta. Agora eu vou nomear o meu ângulo com as letras BOC. Então o meu ângulo se chamará BOC. É um ângulo de 40 graus. Bom, agora é só fazer os exercícios, as atividades, né? Na página 105, no número 1, ele pede: observe os ângulos indicados em cada imagem, depois classifique-os. Olha lá, eles vão dizer se é um ângulo agudo, se é um ângulo reto ou se é um ângulo obtuso. No número 2, assinale as alternativas corretas. Tá fácil isso daí. Agora o número 3, pense e responda. 1/4 de uma circunferência mede quantos graus? Uma circunferência tem 360 graus. É como se fosse 2 transferidores, né? Nós vimos que o transferidor mede 180 graus. Se você colocar 2 transferidores, um embaixo do outro, né, com lados opostos, eu vou ter 180 graus mais 180 graus, 360 graus. Então, para saber 1/4, é só dividir 360 graus dividido por 4. Aí nós vamos saber 1/4 de uma circunferência. Então façam essa conta, 360 graus dividido por 4. Na letra B, quantos graus o ponteiro 2 minutos de um relógio terá percorrido saindo do zero depois que houver passado 30 minutos? Essa questão é para estimular a percepção visual de vocês. Então, quantos graus esse ponteiro vai percorrer até 30 minutos? 30 graus, 60 ou 180 graus? Olhem o relógio aí da casa de vocês e descubram. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado e aprendido tudo sobre ângulos. Um abraço.